E se eu te dissesse que existe um antigo conjunto de leis capaz de explicar todo o funcionamento do universo e até influenciar a realidade ao seu redor? Um conhecimento que teria sido transmitido desde o Egito Antigo, guardado às 7 chaves pelos iniciados e revelado apenas para poucos escolhidos, até que foi reunido em um misterioso livro chamado o Kybalion. Mas para entender seu conteúdo, é preciso voltar muito antes de sua publicação e entrar no território nebuloso das lendas sobre um homem, ou talvez um mito, chamado Hermes Trismegisto. Eu sou Jack. Esse é o nome que eu escolhi para dar voz a esse trabalho. Sou um investigador independente. Investigo relatos reais, fenômenos sobrenaturais e casos e histórias ainda sem explicação. Trabalho sozinho e a minha missão supera qualquer medo. Se quiser fortalecer este trabalho, te convido a se inscrever no canal. Seja bem-vindo ao Vozes do Silêncio. Dizem que Hermes Trismegisto viveu no Egito Antigo, milhares de anos antes de Cristo. Seu nome significa 3 vezes grande, um título que, segundo a tradição, representa seu domínio absoluto sobre 3 áreas: filosofia, alquimia e teologia. Alguns textos medievais insinuam que ele teria sido contemporâneo de Abraão e, mais ousadamente, mestre de Moisés. Teria revelado a eles mistérios sobre a criação do mundo e as leis ocultas que regem a natureza. Mas a história oficial sugere outra explicação. Hermes Trismegisto seria a fusão simbólica de Thoth, deus egípcio da sabedoria e da escrita, e Hermes, o mensageiro dos deuses na mitologia grega. Seus supostos ensinamentos estão reunidos no Corpus Hermeticum, escritos em Alexandria entre os séculos 2 e 3, quando a cidade era um caldeirão de culturas e religiões. Esses escritos deram origem ao Hermetismo, um conjunto de ensinamentos filosóficos, espirituais e metafísicos que abordam a relação entre a mente, a matéria e o cosmos. É desse movimento que surge o termo hermético, que hoje usamos para definir algo fechado, selado, inacessível. Essa palavra se tornou sinônimo de segredo, porque o conhecimento hermético era deliberadamente protegido contra aqueles que não estivessem prontos para compreendê-lo. No Egito Antigo e em outras culturas de mistério, o acesso ao saber era cuidadosamente controlado. As escolas de mistérios eram centros secretos de aprendizado, onde sacerdotes e iniciados passavam por rituais de purificação e provas simbólicas antes de receber qualquer fragmento do verdadeiro ensinamento. Acreditava-se que certas verdades, se reveladas antes do tempo, poderiam causar desequilíbrios irreversíveis, espirituais ou sociais. Assim, o conhecimento não era apenas oculto fisicamente, mas codificado em símbolos, metáforas e mitos, compreensíveis apenas para aqueles que haviam sido preparados. É desse contexto que nasce o conceito de ocultismo, o estudo e a prática de leis invisíveis, energias e realidades que não podem ser percebidas pelos sentidos comuns. Na tradição hermética, tudo isso era reservado a um pequeno e seleto grupo de iniciados, longe dos olhos do público. Mas no início do século XX, algo inesperado aconteceu. O Kybalion foi publicado e, contrariamente aos textos das antigas escolas de mistérios, estava disponível para qualquer pessoa. Nenhum ritual, nenhum juramento, nenhuma porta trancada. Qualquer um poderia ler suas páginas e conhecer seus ensinamentos. Isso criou um paradoxo curioso. O que antes era privilégio de poucos, tornou-se acessível a todos. Ainda assim, muitos afirmam que, mesmo aberto, o Kybalion mantém um selo hermético invisível, porque ler não é o mesmo que compreender. O verdadeiro entendimento, dizem, exige prática, experiência e uma mudança interna. Publicado em 1908 e assinado por Os 3 Iniciados, o Kybalion se apresenta como a essência pura da filosofia hermética. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem foram esses autores. Pesquisadores apontam William Walker Atkinson, um prolífico escritor e ocultista americano, como principal suspeito, devido às semelhanças de estilo e conteúdo com seus outros livros. Mas não há provas definitivas. E talvez nunca haja. O que sabemos é que suas páginas trazem 7 princípios herméticos, leis universais que, segundo o texto, governam absolutamente tudo o que existe. Mas antes de falarmos sobre cada uma das leis, eu quero saber a sua opinião. Para você,
O Kybalion realmente carrega a essência dos ensinamentos herméticos, ou é apenas uma adaptação moderna e não reflete de forma precisa os conhecimentos secretos dos antigos mestres? O primeiro é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Tudo o que existe, existe primeiro como pensamento. Desde objetos ou ações, tudo o que é criado tem como ponto de partida um pensamento. Além disso, nossas crenças de percepções também moldam a realidade. Uma pessoa que acredita firmemente que nada dá certo para ela, inevitavelmente reforçará essa visão com suas ações e com os resultados que obtém. O segundo é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, um reflexo entre diferentes planos da existência. Assim como as células do corpo funcionam em harmonia para manter a vida, planetas e estrelas seguem padrões que mantêm o cosmos em equilíbrio. O pequeno espelha o grande, e o grande se reflete no pequeno. O terceiro é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo vibra. Emoções, pensamentos, até intenções possuem uma frequência. A raiva e o medo vibram baixo, a alegria e o amor alto. E, segundo o Kybalion, mudar sua vibração é mudar sua realidade. O quarto é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Calor e frio são extremos da mesma coisa, assim como luz e sombra, amor e ódio. E compreender isso nos dá a chave para transformar um estado em outro, porque todo oposto é apenas um ponto diferente da mesma linha. O quinto é o princípio do ritmo. Tudo tem marés, tudo sobe e desce. O crescimento e a queda de impérios, as fases da lua, os altos e baixos da vida humana, nada escapa aos ciclos. E quem entende o ritmo, aprende a não lutar contra ele, mas a usá-lo a seu favor. O sexto é o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Não existe acaso. Até mesmo os eventos que parecem aleatórios têm raízes invisíveis. A vida não é um jogo de sorte, é um campo de forças e consequências. E o sétimo é o princípio de gênero. O gênero está em tudo, não apenas masculino e feminino no sentido físico, mas forças criativas complementares que interagem para gerar tudo o que existe. A ação e a receptividade, o impulso e a gestação, presentes em cada ato de criação. Apesar de seu tom atemporal, o Kybalion é um produto moderno, uma fusão de fragmentos do hermetismo antigo com ideias do novo pensamento e técnicas de mentalismo popularizadas no início do século XX. Mas o que mantém essa obra viva não é a certeza de sua origem, é o mistério. São as perguntas que ela deixa sem resposta. Essas leis são apenas metáforas psicológicas, úteis para moldar o comportamento humano? Ou elas são de fato as engrenagens invisíveis que movem o universo? Talvez o seu poder esteja justamente nisso, em provocar, questionar e, acima de tudo, convidar o leitor a se tornar não apenas um espectador, mas um participante ativo no grande jogo cósmico. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias e mistérios como este. Até o próximo vídeo.